Bom dia a todo mundo, obrigado pela presença. Eu sou Caio Vigiano, sou Managing Director da área de renda fixa aqui no Itaú BBA, responsável pela cobertura de todas as empresas de tecnologia. A gente é responsável pela estruturação, distribuição de dívidas e securitizações para as empresas de tech. Eu estou hoje aqui com o Cláudio Mifano, CEO da Livance, para a gente falar aqui um pouco da operação que a gente fez com eles ano passado. Falar um pouco sobre o uso de dívida para as empresas de tecnologia, para quem se aplica, quando se aplica, alguns instrumentos que podem ser utilizados. Cláudio, obrigado pela presença. Queria começar se apresentando a Livance, um pouco da história da companhia e a gente falar depois um pouco da operação que a gente fez ano passado. Obrigado. Legal, Caio. Obrigado pelo convite aí, o Itaú. Prazer estar aqui nesse evento. Eu fundei a Livance com mais dois amigos aí, colegas, um engenheiro e um médico. Eu sou administrador, faz pouco mais de 6 anos. E para resolver a vida, a carreira de médicos e profissionais de saúde, que na verdade são empreendedores também, mas ninguém avisou eles na faculdade. Então a gente criou uma solução que pega eles meio que como uma pessoa física e transforma eles numa pessoa jurídica de uma forma bem simples. Através de uma assinatura mensal, eles têm acesso a todos os serviços que eles precisam. Então, um telefone personalizado com uma secretária que atende falando o nome deles, a gente dá um site, uma presença digital com agendamento online em tempo real, cartões de visita. Então a gente fala que em 24 horas o médico pode dizer que já tem um consultório e a gente monta os espaços, unidades são lajes comerciais com algumas dezenas de consultórios e o legal é que eles usam esses consultórios no formato pay-per-use, então eles só vão pagar quando eles de fato tiverem um paciente. Então assim como toda empresa gostaria, a gente transforma o custo fixo em custo variável. Hoje a gente tem 15 unidades espalhadas por São Paulo, Rio e Campinas. A gente inaugurou a 15ª ontem. Hoje a gente tem pouco mais de 6 mil profissionais, médicos, profissionais de saúde dentro da plataforma, que podem atender nessas 15 unidades. Então um dia atende perto do hospital, um dia perto de casa. Então mais da metade atendem em pelo menos 2 endereços. Enfim, nós temos aí 6 anos de vida. Temos um plano aí ambicioso, porém pé no chão para seguir crescendo. Acho que o mercado de saúde tem grandes deficiências. A gente chegou recentemente na marca de 1 milhão de consultas realizadas, né, no acumulado. Então, é muita gente se beneficiando de uma experiência diferente, tanto o médico quanto o profissional de saúde e o seu paciente. E tem evoluções dentro do setor de saúde para a gente ajudar cada vez mais outros elos da cadeia também. Legal. E aí eu lembro, a gente começou a conversar lá em 2022, até no evento do Cubo. Quando eu conheci a Livance, a gente já tinha um relacionamento na área comercial e a gente começou a falar um pouco sobre essa dívida. Assim, né? 2022, o mercado de tech estava tendo uma reprecificação grande das rodadas de equity, era um momento super desafiador para levantar capital. E aí, queria saber um pouco de vocês, assim, o que levou vocês a buscar essa captação via dívida, por que substituir o equity pela dívida? A dívida não se aplica a qualquer startup, tem muito risco atrelado a isso, tanto para o empreendedor quanto para o credor. Mas eu queria ouvir um pouco qual foi o racional de vocês lá atrás, porque do nosso lado aqui, a gente vai falar um pouco depois, modelo de negócio chama muito nossa atenção, potencial crescimento, mas queria ouvir um pouco do lado de vocês, por que vocês optaram por essa opção de dívida lá atrás? Legal, a gente desde o início acabou optando por buscar captações no mercado, né, de equity. Então a gente tem alguns investidores, fundos de venture capital e family offices no cap table. E acho que assim, a função do CEO de uma startup são poucas, né, porém bem relevantes. Então acho que cultura, pessoas e o caixa da companhia, né? Então acho que como diligência, acho que a gente tem que sempre estar olhando quais são as alternativas de mercado para crescer. E entender cada momento o que está disponível, né? Certamente mais no início da companhia você tem menos opções, crédito não é uma opção, venture debt é uma coisa mais recente no Brasil, e a gente tem uma opção por captar recursos para poder acelerar o crescimento, né? Acho que é bem importante captar por captar. Acho que captar dinheiro, seja de dívida ou de equity, é caro, né? Você precisa pagar um retorno, dependendo da classe de ativo é um retorno diferente, mas o dinheiro precisa fazer sentido e te acelerar bastante. E a gente vinha dentro de um plano de crescimento da rodada que a gente ia levantar em 2021. O mercado estava ficando pior para levantar, né, captações de equity, e a gente tinha um plano muito bem montado e a gente estava seguindo, crescendo bem, a gente estava abrindo novas avenidas de negócio e a gente queria postergar a necessidade de ir para o mercado e levantar uma rodada de equity.
Então, acho que muitas startups buscaram alternativas, reduzir o burn, né, reduzir o quanto estava queimando de capital, crescer menos, tudo mais. A gente tomou uma decisão bem consciente que a gente não queria desacelerar o crescimento, né? Acho que tiveram muitas startups que foram para uma redução de queima de caixa grande, mas às vezes a custa de crescimento, e a gente entende que uma startup tem que ter um ritmo de crescimento forte, né? Claro que o recurso não pode acabar, mas acho que para você continuar atrativo, atrair boas pessoas, levantar uma nova rodada de equity, o crescimento é importante. Então a gente entendeu que o Venture Debt era uma alternativa, né, ainda que fosse mais incipiente no Brasil. Fora do Brasil ele é bastante comum. E a gente começou a ter conversas nesse sentido para entender se tinha, até para ver se eventualmente a gente teria que ir para uma captação de equity se não tivesse essa alternativa, né? Então acho que é sempre interessante ter mais de uma alternativa na mesa, até para você entender se vai sair, não vai sair, quais são as condições também. Acho que as condições podem variar bastante. Não tem um mercado super estabelecido, né, que você sabe quanto tempo vai demorar a rodar, né, para levantar o capital e tudo mais. Então, assim, a gente acabou priorizando isso no sentido de, poxa, vamos adiar a necessidade de ir para uma próxima rodada de equity. Com isso, a gente consegue chegar numa receita maior, com algumas coisas interessantes novas que vão tornar a próxima rodada mais atrativa e num valuation maior e vão compensar o custo da dívida. E legal você ter comentado isso, que é exatamente o que a gente busca, né? O Venture Debt, ele não é a dívida do capital de giro. Se você for comparar com uma linha de crédito convencional, ela vai ser muito cara. Ela é para substituir o equity. Então, a aplicação do recurso ela tem que ser para crescimento da companhia, para gerar mais valor para o acionista, de uma forma que ele seja menos diluído e possa fazer uma captação de equity num valuation maior. Então, eu acho que isso que alinhou muito a expectativa de vocês com a nossa, né? A gente, como credor, a gente viu um super potencial na companhia, a gente viu que tinha acesso a equity, dado o modelo de negócio, que a gente, dando esse dinheiro adicional para vocês, o crescimento que vocês teriam, valorizaria a companhia, diluiria menos os acionistas da base atual, e a gente fez esse investimento aí junto com alguns investidores, né? Acho que é bom sempre lembrar que o Itaú é um dos principais investidores aqui no setor de tech no Brasil. A gente está quase triplicando nossa carteira de crédito nos últimos 2 anos, e a gente faz esse acesso também aos investidores institucionais, né? No caso da dívida da Livance, a gente trouxe uma asset que investiu na dívida junto com a gente, e acho que isso começa a mostrar um pouco também da companhia para os investidores institucionais da área de renda fixa, não só dos de equity, que já têm acesso ao mundo de venture capital. Mas eu queria ouvir também de vocês como que é a visão do cap table atual, né? Claro que os founders têm ali uma super intenção em não ser diluído, mas tem muito VC que se preocupa com as empresas que estão tomando uma dívida, e tem que se preocupar mesmo. Se a dívida não for com a destinação específica, muito bem estruturada, ela pode comprometer a saúde financeira da companhia. Mas queria ver se vocês tiveram esse tipo de discussão com os investidores, se teve uma preocupação, teve um incentivo. A gente vê VCs que gostam muito de alavancar o retorno via uma venture debt, e tem outros que são mais reativos, que acham que tira um pouco da liberdade da companhia de tomar mais risco. Então, como foi a experiência de vocês? Boa, legal. Eu gosto de sempre primeiro parar e pensar o que é o melhor para a companhia e o que está alinhado com também a cabeça dos founders, né, a mentalidade, do jeito de fazer. Então, acho que é mais fácil você ir conversar com seus investidores tendo essa convicção, assim, apesar de a gente nunca ter certeza, mas de ter uma visão clara do que é o melhor para a empresa, o que faz sentido. Então, a gente entendeu que fazia sentido, e aí, obviamente, depois você divide um pouco para ouvir a opinião e tudo mais. Sempre tem um receio, e não só pelos fundos, mas por nós. A grande maioria das startups não gera caixa, né, não tem EBITDA positivo, então você adicionar um componente de dívida é delicado. Então você precisa ter um plano muito, muito bem estabelecido, e em startup é sempre o desafio, porque, né, a cada 6 meses a empresa muda de tamanho, de cara e tudo mais. Uma das coisas que a dívida traz para qualquer tipo de empresa é disciplina, né, disciplina financeira. Então você tem que ter, a gente sempre foi, acho que desde o início, pelo fato de eu ter vindo do mercado financeiro, acho que ajuda e tudo mais, mas você precisa ter um outro nível de disciplina a partir do momento que você tem uma dívida. Então acho que assim foi bem dividido com os investidores, o plano, por que ajudaria, aonde que a gente chegaria, como que isso geraria valor, né, para a companhia de forma geral, e como que a gente ia lidar pessoalmente também, porque no final o investidor ele tem um portfólio de dezenas de startups, e o empreendedor ele está 100% na dele, fez uma alocação de 100% do seu tempo, energia,
Então quem dorme acorda preocupado, pensando nisso é o empreendedor. Né? E aí onde você acha que teve a maior dificuldade? Assim, foi na hora de levantar a dívida, buscar investidores, achar quem era esse parceiro ideal? Ou foi depois da dívida já concedida, falar, pô, eu tenho um vencimento, um compromisso, preciso entregar meu plano de negócio, a pressão aumenta ou continua igual? O que você sentiu o maior desafio? Assim? Acho que os dois momentos, assim, cada um na sua característica, né? Então, para a gente era importante conseguir isso para manter o plano e seguir crescendo, mas talvez menos decisivo do que no pós, né? Mas assim, a partir do momento que você decide fazer e aloca um pedaço grande de tempo, é um pedaço que você poderia estar alocado no dia a dia da empresa, né? Então, é uma escolha de tempo que tem um impacto no dia a dia da empresa, né? O CEO ele se ausenta um pouquinho mais para se dedicar para isso, então foi um momento desafiador, enfim, tem muita expectativa, pô, eu quero continuar crescendo forte, não quero perder a oportunidade. Naturalmente, depois de feito, né, a captação, isso traz alguma tranquilidade, ou pelo menos uma clareza do plano para executar, mas adiciona uma pressão, né? Porque você sempre vai buscar uma nova rodada de equity. Se você não tem dívida ou se você tem outras formas de equacionar, você tem uma pressão um pouco menor. Se você tem uma dívida e você não é uma empresa que você gera caixa, a pressão é relevante, né? A gente tem hoje pouco mais de 200 pessoas no time. A empresa vai crescendo, você vai tendo cada vez mais responsabilidades e tal. Então é uma pressão grande, assim, eu acho que empreender é isso no final. A gente vai um pouco se acostumando, fica um pouquinho calejado, mas enfim, acho que faz parte. Empreender é tomar muito risco, apesar de a gente tentar tirar risco da mesa ao longo do tempo, tem uma pressão grande, tem uma expectativa grande dos investidores, dos funcionários, pessoalmente e tal. A gente, quando avalia um venture debt, a gente olha muito isso, assim, né? Um é o business plan da empresa, assim, acho que um pouco diferente do que avaliar uma dívida convencional para uma empresa que gera caixa, que a gente olha muito geração de caixa, alavancagem, métricas de crédito. No venture debt eu preciso ter uma visão muito mais do negócio e da capacidade de levantar o equity. Então é quase como uma análise de um venture capital mesmo. Claro que com retorno limitado, mas com o principal inteiro ali comprometido. A gente toma muito mais risco do negócio da empresa e por isso management, business tem muito mais importância, porque dificilmente essa dívida, a gente nem leva em consideração que essa dívida vai ser paga com a geração de caixa da empresa, né? O que a gente quer realmente é crescimento e crescimento e que gere novas captações de equity no futuro. Então acho que esse que é o maior desafio. Em algum momento vocês chegaram a pensar em algum outro formato de dívida, uma securitização de recebível? Vocês têm contratos aí que têm recebíveis aí bastante estáveis, chegaram a olhar FDIC, alguma outra estrutura, ou sempre foram para o Venture Debt como a primeira alternativa para essa captação? Acho que assim, a gente sempre pensa e sempre conversa, né, com vocês, com o mercado, para entender aonde tem mais apetite, aonde que podem ter taxas melhores. Mas no final acho que ficou claro que o Venture Debt seria a melhor alternativa em termos de tamanho, de garantia, enfim, da estrutura do tipo de operação, acho que ficou mais claro que seria o caminho. E para a necessidade que vocês tinham, assim, né? Acho que também a securitização, claro que as fintechs, todas as empresas que precisam de funding para financiar o cliente buscam muito a securitização, mas acho que é uma necessidade diferente, exatamente. É um funding que é quase que a matéria-prima deles ali para financiar o cliente, que acho que não era a necessidade de vocês do crescimento. Então, a gente precisa também separar muito bem qual é a destinação do recurso, para que o recurso vai ser utilizado, para a gente poder achar o melhor produto, né? A gente ali no Itaú BBA, o produto para a gente é indiferente. A gente vai olhar sempre a necessidade do cliente e ver qual é o que se adapta melhor para o que ele vai precisar, quais são as necessidades dele. Assim. Queria saber um pouco mais, assim, próximos passos da Livance, né? Então, vocês fizeram essa captação aí no final do ano passado, o que você vê aí de próximos passos, futuro, o que você me diz aí do futuro da Livance, que a gente está acompanhando aqui também? Pô, legal. Então, a gente acabou fazendo a captação de equity mais para o final do ano passado, então, conforme o planejado. Olhando de fora é sempre mais tranquilo do que de dentro, né? A vida, o dia a dia do empreendedor é bastante volátil, mas, enfim, tem que gostar. Então, a gente está bem animado, estamos com um plano de expansão bem, enfim, ambicioso, assim, mas pé no chão. A gente ontem inaugurou uma
uma nova unidade ali em São Paulo, na Vila Madalena, 15ª unidade. Temos um plano aí de novas expansões, mês que vem vamos inaugurar uma em Perdizes, em junho uma no ABC, então a gente vai imprimir um ritmo agora mais forte de novas unidades. A gente tem esse mapeamento muito bem feito, a gente pergunta para os 6.500 médicos que estão com a gente onde que eles gostariam que tivesse outra Livance para eles atenderem. Então a gente tem super bem mapeado, né, novas regiões, tanto São Paulo quanto o Rio. A gente deve adicionar em breve aí mais um estado, então tem um plano nacional, mas São Paulo e Rio é muito grande. São Paulo é mais de 30% do mercado de saúde. E além de novas unidades também, a gente tem avançado um pouquinho para ajudar outros players dentro da cadeia de saúde, então digitalizando processos que envolvem plano de saúde, operadora. Isso traz uma experiência melhor na jornada do paciente, facilita o dia a dia do médico, reduz custo também para a operadora, que no final é reduzir custo para a empresa. Então assim, a gente está num momento, acho que desafiador para o mercado de saúde como um todo, assim, para quem acompanha os diversos players. Os grandes players estão numa situação difícil, o médico também está numa situação apertada, o paciente está insatisfeito. Então, assim, acho que isso é ruim, mas de alguma forma são muitas oportunidades. E a gente entende que com o que a gente conquistou até hoje, acho que a gente tem uma credibilidade boa do setor de saúde, mais de 1 milhão de pacientes atendidos, mais de 6.000 profissionais, que é uma marca relevante. Então, a gente quer conseguir cada vez mais avançar, né, digitalizando processos e facilitando o dia a dia de todos esses players, conseguir ajudar um pouquinho o setor de saúde a sair desse momento difícil aí. Legal, bem legal o plano. Mais uma dúvida que surge também recorrentemente, né? Você que já passou tanto pela captação do equity, da dívida, o pagamento da dívida, em que momento você, assim, é muito comum a empresa vir buscar a dívida a hora que ela tenta levantar o equity e não consegue. E aí ela deixa a dívida como plano B, que é exatamente o momento que ninguém quer dar a dívida. Fala, pô, eu vou te dar a dívida para crescer porque eu acredito que você vai levantar o equity ali na frente. Então, quando foi que vocês tiveram a ideia de... Fala, pô, eu vou alavancar mais meu crescimento via dívida para postergar a rodada do equity ao invés de substituir ela agora, como eu não estou conseguindo. Assim. Então, queria entender um pouco desse racional, desse timing de buscar essa solução. Fundamental essa pergunta, porque não dá para deixar as coisas para em cima da hora. Tudo demora, tudo é mais... Eu sempre falo que o que parece fácil é difícil, o que parece difícil é muito difícil, sempre leva mais tempo. Então, assim, tem que ter um planejamento mínimo de 6 a 9 meses para uma operação, seja de crédito ou de equity. Em geral, ser mais bem recebido nessas operações quanto mais caixa você tem. Então, pelo menos começar essa conversa antes é melhor, porque você não tem uma pressão de tempo, né? O que sempre é ruim até para você poder negociar, conversar. E eu acho que também passa uma credibilidade, por outro lado, de planejamento, né? Então eu estou vendo o que está acontecendo lá na frente, eu sei onde eu vou chegar, eu sei quando que eu preciso disso, mas eu estou me planejando que eu quero fazer isso com calma, leva tempo, consome recursos do time internamente, então você precisa trocar uma série de informações, depois também você vai ter que reportar, então tudo isso tem investidores e tem credores, tem um lado bom e tem um lado de que toma um tempo. Então, você precisa se planejar e se preparar para isso. Mas antecedência é sempre importante, está sempre conversando com o mercado, tanto do ponto de vista de equity quanto de dívida, né? Para quem é empreendedor, pensa um dia em captar, criar um relacionamento com muita antecedência é sempre importante. O primeiro fundo que investiu na gente foi a Astela em 2020, eu comecei a conversar com eles em 2016. E aí eles têm uma frase legal que fala que quem vai pedir dinheiro leva conselho e quem vai pedir conselho leva dinheiro. Né? Então você precisa criar relacionamento antes, especialmente na parte de equity. Você vai casar, vai ficar 10 anos sócio de alguém, então assim, a parte de se conhecer é importante. E na dívida também, né? Como vocês falaram, no Venture Debt é um perfil de Venture Capital, análise, então você precisa conhecer quem são as pessoas, como é que elas são e precisa gastar um tempo junto. Então precisa estar sempre fazendo isso, é um dispêndio de tempo. Mas para quem não consegue crescer só com o dinheiro do cliente, tem que fazer isso. Tem que fazer, faz parte do negócio. Acho que você falou, a responsabilidade do CEO, no fundo, também é cuidar do caixa da empresa, né? Então, Cláudio, eu acho que era isso, sim. Acho que queria só reforçar aqui a atuação do Itaú BBA com todas essas empresas de tecnologia, das menores às maiores. A gente analisa cada um dos casos e tenta achar uma solução para cada uma delas. Nem todas a gente consegue achar uma solução, nem todas a dívida vai ser a solução correta da empresa, mas a gente está sempre olhando e tentando dar o melhor conselho que a gente acredita realmente para a companhia. Queria agradecer a sua presença aqui, obrigado por participar do painel, por dividir a experiência
com todo mundo e se alguém tiver alguma pergunta, abrir aí para perguntas, senão a gente vai ficar à disposição aqui para bater um papo também com quem tiver. Legal, eu que agradeço, Caio. Eu acho que é bacana ver o Itaú, né, como um banco grande, mas procurando estar na frente nesse mercado de venture debts. A gente olha para os Estados Unidos e vê o tamanho do mercado de startups, a quantidade de negócios, de empresas vendidas, de gente empreendendo, e a liquidez é importante para isso, né? E o componente do venture debt, ele certamente fomenta muito o mercado. Então ter um player como o Itaú fazendo isso, acho que traz outros players a reboque, abre o caminho para isso. Então a gente falar disso é legal também para as pessoas ouvirem, saberem que tem essas opções. Acho que a gente vai mudar o país, vai melhorar o país com mais gente empreendendo e mais gente apoiando os empreendedores. Financiar, sem dúvida, acho que esse é o nosso papel aqui, apoiar os empreendedores brasileiros. Muito obrigado a todos e bom dia.